Fala aí, galera louca! Dá uma olhada nessas imagens agora! Dá uma olhada só que coisa mais linda, essas esponjas. Elas são planta? Não, elas não são planta. São os bichinhos mais lindos que existem no planeta. Elas são animais. O que faz elas serem animais e por que elas são tão importantes? Vem comigo e a gente vai descobrir por que elas são os bichinhos mais fofinhos que existem nesse mundo. Vamos lá? Não se esqueça de deixar o seu joinha. Pelo amor de Deus, isso aqui não é fácil não, não é fácil. Deixa o joia, compartilha, fala pro outro. Ó, que legal. Aulas de poríferos. Vamos lá então, galera. Bom, como que os biólogos, a ciência como um todo, vai explicar essa diversidade e filogenia dos animais? Bom, a gente vai dividir os animais em dois grupos. Então vamos colocar aqui, ó, os animais eles podem ser divididos em vertebrados e podem ser divididos em invertebrados. Os vertebrados são os animais que possuem vértebra, que são os ossos que compõem a coluna vertebral. Os invertebrados não têm. Então, quem que vão ser os vertebrados? Como os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios, os peixes. Já o grupo dos invertebrados vão ser os poríferos, o que a gente vai estudar hoje, os quinidários, os hemicordados, os equinodermos e outros filos. Então, só para a gente lembrar, a gente vai começar pelos invertebrados e vamos começar então com o nosso grupão, que são os poríferos. Então vamos começar com esse filo aqui. Esses animais são incríveis. De onde vem esse nome, poríferos? Vem aquele, ou que tem, vamos colocar aqui com o meu latim, aquele que tem poros. E se você perceber, você vai ter milhares de espécies de poríferos, mas vamos colocar assim uma base. Como que eles são? Você vai ter uma abertura aqui. Então, olha eu como desenho bem. E ele vai estar cheio de poros aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai explicar como que funciona essa coisa linda aqui nos poríferos. Quando você vê pela primeira vez, você fala, isso é uma planta, mas não é uma planta. A gente pensa assim, porque é um animal, ele tem que estar se movendo mais. Não! Os poríferos, eles são sésseis, eles são paradinhos, mas eles têm muito movimento celular ali dentro. É a coisa mais linda que existe. São assimétricos. O que isso significa? Por exemplo, a gente não é assimétrico. A gente, como ser humano, a gente tem um corte bilateral. Se você cortar o ser humano em duas partes, de um lado vai ficar a mesma quantidade de coisinhas, entre aspas, iguais do outro lado. Então, os poríferos, diferente da gente, eles são assimétricos. Você pode cortar, não vai ficar igual esse corte de todos os lados. Então, vamos começar colocando as características aqui. Vamos lá, então? Então, eles são, como a gente disse, assimétricos. Lembrem-se disso, por favor. Outra coisa também que os poríferos são, embora eles sejam um amontoado de células organizados para trabalhar, vocês vão ver como que é bonito mesmo, eles não têm tecidos. Então, se eles não têm tecidos, eles não vão ter sistema nervoso, eles não vão ter sistema digestório, não vão ter sistema excretor. Então, assim, eles não têm, eles não têm tecidos verdadeiros. Lembra lá nas aulas, né? Células juntinhas, bonitinhas, que formam tecidos para trabalhar juntos, eles vão ter uma organização muito bonita, mas não chega a ser um tecido verdadeiro. Então, já que eles não têm tecido verdadeiro, eles não vão ter sistemas, né? Um sistema, até onde eu sei, a junção aí de vários tecidos, me lembrem aí. Então, se não tem tecido verdadeiro, não vai ter sistema. Então, se, por exemplo, na questão lá da prova, ficar falando assim, olha, os poríferos
com sistema excretor, porífero com sistema digestório. Não tem sistema, porque eles não têm tecidos verdadeiros, ok? Uma coisa que vocês têm que lembrar que só acontece nos poríferos são umas células que se chamam coanócitos. Coanócitos, lembra, pelo amor de Deus, coanócitos, 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 lembrem-se disso. O que são essas células? Bom, se você fosse ver aqui dentro, né, você pega um microscópio, começa a ver as células, como que elas funcionam, você pega um pouquinho dela aqui, ó, tum, e deixa bem grandão aqui. Essas células, elas vão ser mais ou menos assim, né? E essas células, elas vão participar, por exemplo, da fagocitose de partículas elementares. É o que vai ajudar, os coanócitos, é o que vão ajudar a fazer uma digestão. E essa digestão vai acontecer dentro da célula. Então, a gente fala que é uma digestão intracelular. Então, os poríferos, eles só são poríferos por causa dos coanócitos, essas células super especiais. Como que funciona? Bom, eu vou dar o nome principal aqui, que geralmente cai nas provas, mas é claro que é muito mais complexo que isso, tá? Você vai ter, nessa abertura aqui você vai ter uma abertura aqui no porífero, na esponja, que a gente vai chamar de ósculo. Então, olha só, essa abertura aqui é ósculo. E aqui, nesses pontinhos aqui, a gente tem os poros, ok? Como que funciona, galera? É assim, se você... daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês, como que funciona o fluxo de água. Então, as águas elas vão entrar pelos poros, certo? Vão fazer ali a filtração, e isso daqui você coloca na sua mente, ó. Os poríferos, eles são filtradores. Então, são filtros gigantes, não tão gigantes assim, você tem poríferos bem pequenininhos, mas você tem poríferos que chegam até 2 metros, então também são filtros gigantes. Mas o que vai acontecer? A água vai entrar pelos poros e vai sair pelo ósculo. Então, vai entrar aqui, eles vão filtrar o que é bom para o alimento, os coanócitos vão fazer a digestão intracelular, entra pelo poro e sai pelo ósculo. Dá uma olhada nesse vídeo. O que a gente consegue ver? Aqui você tem um líquido com pigmento que não vai fazer mal nenhum para o nosso animalzinho, para o porífero. E olha que lindo como que funciona. Ele vai entrar pelos poros, tá vendo? E está saindo ali pelo ósculo. Então, esse experimento mostra como que os poríferos eles são excelentes filtradores. Isso é muito legal, não é? Você tem outras camadas, é claro, de células, né? Lembrando que não tem tecido, né? Lembra que, ó, não tem tecido verdadeiro. Mas você tem, por exemplo, se você for pegar, dá uma olhada nessa figura. Você tem, por exemplo, os pinacócitos, que é essa camada mais externa. Tá vendo? A outra coisa que você tem, além dos pinacócitos, você vai ter os coanócitos, que estão ali dentro, né? Ó, tá vendo aqui? Que eles que vão filtrar mesmo, né? E lembrando do fluxo, né? Entra pelos poros, passa pelos coanócitos e depois sai pelo ósculo. E é claro que você também vai ter os amebócitos, tá vendo aqui? Eles é o que vai dar uma sustentação, né? Na formação das purispículas, na verdade, né? Que tem carbonato de cálcio ou sílica. Como que esses animaizinhos eles vão se reproduzir? Vamos falar da reprodução então deles? Tá aqui, ó. Reprodução. Você pode ter uma reprodução assexuada. Qual que é o tipo de reprodução assexuada que a gente vai encontrar? Primeiro, você vai ter o brotamento. O que é o brotamento? Bom, tá aqui, uma partezinha cresce, 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 depois ela vem, cai aqui e surge um novo porífero, uma nova esponja. Você também tem a fragmentação.
como que funciona? Lembra que a gente... Eu não sei se eu falei, mas é o seguinte, se alguma coisa quebra, por exemplo, né? Se eu passou um peixe aqui, pum, quebrou uma partezinha aqui. Você pode esmigalhar esse porífero, essa esponja, em diversas partes. As células dos poríferos é uma coisa impressionante. Elas se reconhecem mesmo depois de você esmigalhar esse porífero, essa esponja. E elas vão se unir novamente de uma maneira para formar novos poríferos. Isso é fantástico, né? Então, você pode ter uma reprodução, lembrando, né? Assexuada dessa maneira, tanto por brotamento como por fragmentação. Só tem a assexuada? Claro que não. Você tem também a reprodução sexuada. A maioria, com exceções, claro, né? Mas a maioria das espécies de esponjas é monoica. Que é isso, meu Deus? Cada esponja é capaz de produzir tanto gametas masculinos como femininos. Você pode ter também espécies que ocorre a fecundação externa, né? Daí tanto o gameta masculino quanto o feminino vão ser lançados através do ósculo, né? Na água. Então aqui ele vai sair tanto o gameta feminino como o gameta masculino e eles vão se encontrar, daí onde vai acontecer a fecundação. Ou pode ser também que a fecundação seja interna, né? Os gametas masculinos eles são lançados na água, daí eles são capturados pelo sistema de circulação de uma outra esponja e daí os gametas masculinos vão se fecundar com os femininos. Mas lembrando, né, galera, você tem que sempre lembrar disso. Nos poríferos não tem tecidos verdadeiros, né? Então eles não vão ter sistemas, é claro, verdadeiros. Mas, galera, olha a diversidade, né, que a gente tem dos poríferos. Você vai encontrar poríferos aí com 5.000 espécies conhecidas. Então, ele vai depender muito do habitat dele mesmo, né? Olha só. Você tem... A maioria deles vão ser de águas salgadas, vão ser marinhas, mas você também encontra poríferos em águas doces também. Alguns, poucos, né? Mas eles são as coisas mais lindas que tem, não é? Vamos fazer uma revisão então? Então, os poríferos são filtradores, os filtradores aí dos mares. Eles são assimétricos, não têm tecidos verdadeiros, já que eles não têm tecidos verdadeiros, eles não vão ter sistemas, né? As células que a gente encontra nos poríferos são os coanócitos, responsável pela digestão. Lembrando, entra pelos poros o fluxo de água e sai pelo ósculo. A reprodução pode ser tanto assexuada, por brotamento e fragmentação, ou sexuada, né? Lembrando que são monóicos, vão produzir tanto o espermatozoide como o óvulo, pode ser interna ou externa, né? Saindo aqui pelo ósculo ou correndo ali dentro. Certo, galera? Então, deixa o seu curtir, por favor, ajuda a divulgar o canal e ajuda as outras pessoas que estão com dificuldade. Um abraço!